Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Uma doença que afeta 39 milhões de pessoas no Brasil e a mais comum entre as psiquiátricas. A depressão ainda atinge 20% da população mundial. Mesmo com todas as conquistas médicas, os pacientes ainda não encontraram alívio para os efeitos da doença. Isso porque as suas origens biológicas e causas ainda não foram totalmente desvendadas. Saiba mais sobre a depressão no programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, gurias, tudo bem? Bem-vindas ao programa. Tudo ótimo. Tudo. A nossa convidada de hoje para falar sobre depressão é a psicóloga Janaína Piccoli. Tudo bem, Janaína? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. A gente começa contigo, Janaína. Okay. O que diferencia a tristeza da depressão? Bom, sendo a depressão uma doença com características de humor, né? O que vai diferenciar a depressão de uma tristeza é a causa, né? A etiologia dela, de onde ela vem, quais os processos que ela comanda, né? Isso é o que vai diferenciar a depressão. A tristeza, ela tem um tempo, né, para terminar, e a depressão, ela é contínua. Isso também diferencia uma da outra? Totalmente. Totalmente. A tristeza, ela tem um fim consagrado, né? Você fica triste porque alguém, como vocês estavam falando antes, um amigo, alguém te deixa mais triste e ponto. A depressão não. Ela é uma dor com uma causa muito mais profunda, tá? Então fica muito mais difícil da gente dizer assim, ó, não quero ficar mais deprimido. Mas eu posso dizer, eu não quero ficar mais triste hoje, eu vou fazer um esforço maior para não ficar mais triste, né? A depressão não. Agora, nem todas as causas foram identificadas de uma depressão, né, Vira? Hoje se tem estudos assim que se parte principalmente de dois caminhos, né? A questão hereditária, então são os componentes genéticos que a gente traz justamente dos pais ou até dos avós. E o ambiente mesmo, né? O ambiente onde esse indivíduo ele é criado, onde ele vai recebendo, então, muitas vezes a questão do afeto, onde ele começa a constituir as primeiras relações, né? Familiares, afetivas, sociais. Então, isso muitas vezes é determinante. O que a gente coloca é que existe uma predisposição genética que pode ou não vir a se manifestar. E aí vai depender muito do meio onde essa pessoa está inserida. Ou seja, se pai e mãe são depressivos, a criança pode desenvolver a depressão. Ela tem uma chance grande de vir a desenvolver a depressão. Ou até os avós, né? Porque como é que a atividade cerebral funciona para quem tem depressão? É que, na verdade, o que acontece? Se carrega um gene, né, que já vem, de uma certa forma, com essa configuração, porque existe a questão bioquímica dos processos também, né, psicológicos e neurológicos, enfim, que é a questão da serotonina. Então, a gente sabe, isso já está desvendado, né, de que as pessoas com depressão, elas têm uma baixa de serotonina. Então, precisa muitas vezes ser reposto através de medicamentos. Hoje se tem uma gama de medicações, né, de antidepressivos, até é interessante depois a gente comentar que isso está muito comum. As pessoas, a grande maioria, fizeram ou já fazem ou farão uso de algum antidepressivo ao longo da sua vida. Coisa que até então não se observava tanto, né? E principalmente então essa questão assim de quando existe um trauma muito forte ou uma perda, de dar essa baixa rapidamente e o indivíduo demora para se recolocar muitas vezes nessas condições de estar bem, de estar saudável nesse sentido, e aí precisa de uma intervenção, tanto da questão da medicação quanto da psicoterapia, para entender as causas e as consequências que levaram ele a ficar assim. Mas tem uma coisa que eu estava pensando, tem uma exigência social do estar bem. Certo.
tá? Então parece que as pessoas não podem ficar tristes, não podem ficar nostálgicas, não podem ficar de baixo astral. Não podem ser feias, sabe? né? Não podem ser então, feias. Então, tipo, tu ficou nada. triste um dia, ou tu tá chateado com uma situação de escritório, de um paciente que não deu certo, um programa que não deu certo, alguma coisa. Ah, não, mas tu tem que tomar alguma coisa que te dê alegria, como já diria meu amigo Cazuza, né? Eu adoro coisas que me deem alegria. Mas eu também sei que às vezes tenho que passar por aquela questão de tristeza, né? E que vocês nos consultórios, e o mundo tá cheio de pessoas que não querem nunca admitir que estão tristes, e desta sociedade que não admitem pessoas que não estejam toda hora muito alegre, muito alto astral também. Porque a cura não depende também da identificação da causa, quer dizer, muitas vezes precisa realmente mergulhar na tristeza para poder identificar o que causou isso. Isso. Eu estava conversando antes com a próxima convidada, como a gente é cobrado. E vem a questão que você falou, Virgínia, o que estava guardado, o que a gente poderia manter se nós estivéssemos lá na era das cavernas, né, onde a gente podia sair quando queria, como queria, vestido como queria, aquela situação bem legal. Bem livre. A gente ia guardar este sistema lá dentro, né, ele talvez não se desenvolveria. Mas o que eu posso perceber neste momento é que os consultórios estão lotados de pessoas que querem muito mostrar o que elas não são. E isto causa, sim, uma tristeza muito grande e ela vai desencadear, sim, em algum momento, uma depressão. Ou seja, ela cria um modelo e quer seguir aquele. Modelo, e você não é aquele modelo, né? Você não é aquele modelo e isso vai desencadear, sim, porque lá fora eu sou cobrado. E se eu não tiver uma estrutura psíquica organizada, mais tranquila, como você disse antes da amizade, né? Uma questão de ter amigos, de poder ligar de noite, dizer, né? E fica só aquela cobrança. Eu sou casado, eu não posso ter amigos, eu sou não sei o que, eu não posso isso, eu não. A tríade negativa, né? Eu não posso, eu não sei, e vem daí eu não quero. Aí deprime. Né? E aí vai indo, e aquilo vai causando uma tristeza assim muito grande, que foi a primeira pergunta que você me fez. Tem uma diferença? Tem, né? Que seria essa questão de ampliar, né? A tristeza até a depressão. O que a depressão provoca no metabolismo de uma pessoa? Quer dizer, ela mexe com as emoções, na atividade cerebral, mas ela também causa outros impactos. Quais são eles? Ela tem sintomas desde físicos, psicológicos, sociais, né? Sintomas físicos, baixa de imunidade, a pessoa muitas vezes ela acaba de uma certa forma se tolhindo, né, de relacionamentos, aí então já vai para a questão afetiva, se fecha, tem algumas que conseguem chorar, pôr para fora sua depressão, tem outras que não, que acabam se enclausurando dentro delas mesmas, né? E aí existe a psicossomática, então o corpo somatiza, o corpo mostra que essa pessoa não está bem. Desde muitas vezes uma alergia, né, de pele, queda de cabelo, estresse, como também o sistema imunológico, que acaba ficando muitas vezes afetado justamente pela essa baixa da serotonina. E aí, claro, no momento que a gente amplia isso para o lado das emoções e dos relacionamentos, mais ainda. E eu achei muito legal o que a Jana coloca assim nesse sentido, né, que a pessoa que está triste, ela consegue, fazendo um esforço, tentar ficar bem. Mas a pessoa que está deprimida, ela não consegue muitas vezes. Por mais que as pessoas digam para ela, tu tem que sair, tu tem que te ajudar, vamos conhecer pessoas, vamos dar uma volta. Muitas vezes a pessoa não consegue sair da cama, ela não consegue tomar banho, ela não consegue os hábitos de higiene que ela tinha, né? Até, vamos supor, na mulher, às vezes a questão da depilação, da mecha no cabelo, a maquiagem. Tô depressiva só porque eu não tô pintando esse cabelo, começou. Sabia que é toda uma mudança, assim, que quem tá ao redor percebe e às vezes a própria pessoa não percebe. Mas eu vejo que geralmente as pessoas que estão depressivas são aquelas que projetam a felicidade nos outros, nas outras coisas. Quer dizer, aí, claro, ela sempre cria expectativas demasiadas que nunca vão ser atendidas. E quando ela percebe, quando ela se dá conta, muito tempo depois, de que o foco é em outra pessoa, ela fica mais deprimida ainda, porque ela não vê solução, não vê caminho para sair. E os amigos que percebem isso, a gente não sabe nem como agir. E eu acho que existe uma questão fundamental nos dias de hoje, né? Que é a famosa tolerância à frustração. Hoje nós estamos na era digital, né? Chique, a gente aperta uma tecla, tudo acontece. E na nossa época não era muito assim. Não que nós tínhamos menos depressão, talvez, né?
Exato, mas eu lembro assim que pra palavra gente... importante e difícil de ser praticada. Eu lembro assim que pra gente ganhar a famosa bicicleta no Natal, nossa, tinha que pelear muito, né? Tinha que, de uma certa forma, se fazer merecedor. E hoje não, hoje se consegue gratificar mais rapidamente. Então, os jovens também têm um pouco essa dificuldade, né? Porque eles não conseguem esperar muito tempo, eles querem aquilo imediatamente. Então, no momento que acontece uma perda, um luto, uma situação de conflito, uma situação complicada, a pessoa quer ficar bem logo. Ou se exige que ela fique bem logo. E ela não vai conseguir, muitas vezes, ter essa resiliência de ficar bem logo, dependendo muda muito do estrondo da pessoa, né? Exato. E uns vão reagir de uma forma àquele fato e outros vão reagir de forma completamente diferente. Isso aí. Né? Então, tem muitos pais, uma das coisas que gera muitas separações é a perda de um filho, a morte de um filho. Mas como cada um dos pais reage também o tempo daquele luto, e se aquele luto vai ser só uma tristeza e um luto que vai passar, ou se aquilo vai desencadear um fator estressante que vai desencadear uma depressão, que é diferente. O luto, a tristeza, esse período de sofrimento é uma coisa. Agora, o fator estressante desencadeia a depressão é outra situação, né? E é muito comum. Eu peguei uma coisa comum. Eu fiquei pensando numa coisa absurda. Se a depressão é baixa de serotonina e eu posso repor, não posso fazer um exame cada 3 meses para ver como é que está a minha serotonina? Ótimo. Para prevenir a depressão. Prevenir e tomar alguma coisinha, é isso? A pessoa está mascarando a realidade com alguma coisa, entre aspas, artificial. Porque se eu não fizesse uso daquela medicação naquele momento, talvez eu demoraria mais para lidar com a situação, né? Então, é a famosa pílula da alegria, que realmente, né, quando foi lançada a fluoxetina, enfim, né, se vendeu essa ideia. No momento que eu tomar a pílula, eu vou ser feliz. E quem é que não quer ser feliz? Acho que todo mundo quer, né? Só quem realmente tem algum transtorno, vamos supor. Quem tem distimia. Que gosta, né? Justamente de ser infeliz, lembrei da minha né? poetisa, que era distímica. Exato. Então, eu acho que... E por isso que vendeu tanto. A indústria farmacêutica ganhou horrores de dinheiro em cima desta ideia, né? E ganha ainda. Cada vez que Só ela que constrói, tem que né? mediar. Hoje já se tem uma consciência de mediar, que não é tudo que se medica. Se tem estudos assim de que a pessoa sozinha pode produzir sim a sua serotonina através da atividade física, caminhadas, presença do sol. Então a gente sabe que no inverno, no nosso inverno aqui, por exemplo, né, no momento que tu abre a janela e tu vê toda aquela escuridão, isso deprime, quer dizer, entristece, vamos dizer assim. Respondendo a minha pergunta, sem examezinho de nível de serotonina para prevenir. Uma boa terapia. Isso sim. Né? Propaganda barata, exercício, comidinha, calorzinho. Não, esse encontro, as outras coisas que aquecem também. Eu percebo vocês, né? Nesse encontro a gente reativa a serotonina. É uma alegria, a serotonina se constrói aqui. É verdade. Né? Nossa. Agora, gurias, de que maneira uma pessoa, um amigo, uma amiga pode ajudar alguém deprimido? Ok, ele vai precisar de ajuda médica, ele vai procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, algumas vezes quando ele precisa, enfim, de receitas de medicamentos. Mas como é que uma pessoa comum pode ajudar alguém deprimido? Se ele não ouve, se ele não quer se ajudar. Eu acho que tem algumas regrinhas, assim. Eu acho que primeiro a pessoa tem que acreditar que o outro está deprimido, porque a maioria acha que não. Tipo, tá se fazendo. Tá fazendo birra. Exato, não se ajuda, nem é pra tanto, enfim. Então, eu acho que tem que acreditar que a pessoa não está bem. Tem que ter paciência. Porque o depressivo, ele, né, às vezes ele, de uma certa... resiste, né? E ele, assim, ele resbala um pouquinho, enfim, tu abre a janela e tu vê o sol, ele não vê o sol, ele vê uma mancha amarela, muitas vezes, né? E isso, às vezes, o contato, quem convive com o depressivo, não é fácil. E eu acho que paciência para ouvir também, né, Vir? Porque geralmente a pessoa deprimida, ou ela fica muito quieta, ou ela precisa falar, pôr pra fora, desabafar, falar. Então o máximo que ela precisa do outro amigo é um bom ouvido. Também. A paciência, a tolerância, exatamente, né? E às vezes aquele choque de realidade também, né? Do tipo, tá, agora é contigo a coisa. Viu? O amigo precisa sempre dizer a verdade. Ela retomou a pergunta. Ela retomou. Ficou aqui a pergunta. A gente vai para um rápido intervalo do programa Conexão Alternativa, hoje gravando na Objetiva Fotografias, do Júlio Soares. A gente volta já já. O tema de hoje é depressão. Não saia daí.
O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. E estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre depressão. Qual é a relação, gurias, entre a depressão e o estresse? Uau! O que o estresse, a correria do dia a dia, a pressão constante, muitas vezes a atividade profissional desenvolvida que não está de acordo com o que a gente busca, enfim, a gente não está satisfeito no nosso dia a dia, não está satisfeito com os ambientes com os quais a gente convive, o que provoca um estresse. Até que ponto o estresse pesa para uma pessoa ficar deprimida? Eu acho assim, eu acho que cada pessoa lida com a depressão da sua forma. Tem pessoas que aprendem com a depressão, que realmente, assim, porque a depressão tem tratamento e tem cura, apesar de que muitas pessoas têm medo de, a partir do momento que começam a tomar uma medicação, enfim, que elas vão ficar dependentes da medicação. Na verdade, a dependência, em muitos casos, ela é psicológica. A pessoa tem medo de largar a medicação e aí não conseguir dar a volta sozinho. Então, por isso que precisa todo um acompanhamento também para o desmame da medicação. Que a gente observa muito que as pessoas param de sopetão e aí na não estavam preparadas, e aí a doença vem como um efeito rebote com muito mais força. Mas eu acho assim que está baseado muito na questão de cada um. Eu acho que tem pessoas assim que lidam com a sua depressão, porque a depressão na verdade é tristeza, é como se fosse a nossa pulsão de morte lá. De uma certa forma eu estou me matando, né? De uma certa forma eu estou me deixando morrer, né? Então eu acho que a pessoa tem que ter projetos de vida. Então, quando ela se posiciona assim, em grupos de autoajuda, ou a psicoterapia, ou ela vai pintar tela, ela vai procurar um hobby, ela vai fazer amigos, enfim, quando ela realmente percebe, opa, eu tenho que mudar esse código que está ao redor de mim, ela consegue muitas vezes sair disso e mais rapidamente do que outras. Agora, quando a pessoa retroalimenta projetos de morte, sabe? Aquela coisa, não vou sair, não vou me relacionar, não me gosto, não tô bem comigo. Enfim, tudo conspira a favor também para que esse projeto vá desencadeando cada vez pior. Agora, existem vários tipos de depressão, né? A clássica, a psicótica, que, enfim, bipolar, que prevê delírios, alucinações, etc. a bipolar, né? Quais são as mais comuns? A depressão maior, né? Eu acredito que seja aquela que você acabou de mencionar e fazer a pergunta, a depressão causada pelo sistema biopsicossocial, principalmente o social hoje em dia, né? Essa questão da cobrança, né? Ela faz com que essa depressão maior, ela tome uma proporção muito grande, né? Como a gente vem comentando e a Virginia vem dizendo, você pode dar características a ela. Certo? Eu acredito que a depressão a bipolar, com características mais... o que eu vou falar agora é um pouquinho... Forte. Eu vou me arriscar, né? Mas a gente tem que se arriscar, né? A questão biológica, né, dos nossos ancestrais, eu acredito que ela tem uma força grande, mas eu dou uma característica à depressão desta era, né? Porque antigamente nós tínhamos a neurose como a doença dos tempos. Hoje a depressão é a doença dos tempos e ela vem sendo acometida pela cobrança não dos outros para com o nosso sistema, mas de nós mesmos para com o nosso sistema. É uma questão obsessiva. Obsessiva, né? Então sim, o medicamento ele pode ajudar, o sistema pode ajudar, mas relaxar pode ajudar. É como você disse, né? Quem sabe eu me aceito, quem sabe eu não dou tanta bola se o outro não vai gostar do meu sapato, não vai gostar. Que bom que eu gosto de usar saia curtinha. Mas todas as minhas amigas não usam. Sabe que isso acomete a depressão?
Isso é, sabe? Se eu sou um pouquinho mais gordinha, se eu sou um pouquinho mais magrinha e eu venho trazendo aquilo e de repente eu me deparo com um sistema que não absorve aquilo. Então o que falta para o mundo é as pessoas relaxarem um pouco mais, ver a vida com outros olhos, mais colorida, isso, né? mais alegre, mais alegre e tudo mais. Uma aceitação, né? Poder falar, poder sorrir, né? Eu estou a fim de tomar uma cerveja, se todo mundo está tomando uísque, mas eu estou a fim de tomar uma cerveja. O que tem isso? Sim, ser um pouco mais livre, né? Mais livre, na verdade, né? tem uma questão que eu penso muito na questão dos obsessivos, e eu sou uma pessoa obsessiva, já fui muito mais. Fui muito deprime, né? mais. Daí deprimia mais fácil. Minha culpa. Mas existe a determinação e a obsessão. E existem 12 anos de terapia sobre este corpinho. Olha aí, ó. Parabéns. Isso faz a diferença. Faz a diferença. Mas aí, gente, o que eu vejo? Que a questão da obsessão também está ligada à questão da insegurança, de tu não reconhecer a tua imagem como um todo. A partir do momento que tu te reconhece, bom, eu sou uma pessoa que não sou igual aos outros, eu tenho minhas limitações, assim como eu tenho vantagens e desvantagens sobre os outros, tá? E daí eu já começo a me ver diferente, daí eu já não fico mais tão insegura. E se eu não estou tão insegura, eu também posso errar, como todo mundo erra. Aí eu diminuo a minha questão, já não preciso ser certa para ser aceita ou para ser gostada. Eu também posso errar, eu também posso ter meus deslizes. E daí isso vai te dando, que eu falei antes, essa questão de ser fleumático, e daí tu chega um ponto que diz, bom, é mais fácil ser assim. Aí sua autoestima reforça, né? Tu tem que ter muito claro assim, ó, que como todo mundo é passível de erros. E daí isso, em vez de aumentar a tua insegurança, vai diminuir. Que daí tu trabalha com a questão da aceitação. Eu acho que passa por aí. Eu tenho uma dificuldade muito grande em entender a depressão. Para mim, até estava ouvindo vocês falarem aqui, quando eu cruzo pessoas com quadro depressivo, eu fico olhando aquela pergunta, por que essa pessoa não reage, meu Deus do céu? É difícil. Mas o que está impedindo essa pessoa de reagir? É difícil. Eu tenho essa dificuldade da compreensão, que é o que a Loiva falou no outro programa, é o meu preconceito em relação a algumas pessoas. Me dá vontade de sacudir para ver se corre alguma coisa ali dentro, sabe? Gente? Tu não serviria para ser psicóloga nesta era, então. Não ia dar certo. Não. É que às vezes eu concordo com a Mônica nesse ponto. Às vezes tu olha para determinadas pessoas e tu pensa, ela tem todas as razões do mundo para ser feliz. E ela não consegue ser feliz como qualquer outro. Ou ela não consegue ver que é só infinitamente feliz com o que ela tem. É o eu cego, tá né? Às vezes a pessoa não identifica essas características nela. Precisa de ajuda. Exato. E aquilo que muitas vezes para um é altamente sofrível, digamos assim, para o outro é passível de uma tolerância maior. Agora, o que é de novidade em tratamentos, Vir? Porque eu estava lendo sobre o assunto, diz que existe hoje um composto antidepressivo com a ação do hormônio do sono, que interfere na insônia, que é um dos sintomas da depressão, e na cetamina, que se usava antes como anestésico e que agora está sendo usado para o tratamento da depressão, porque ele recupera mais facilmente o paciente, tanto mental quanto fisicamente. Eu te digo assim, eu acho que na indústria farmacêutica muito se avançou e vai se avançar muito. Né? Porque na verdade a depressão ela não vem sozinha, muitas vezes ela vem com alguns quadros associados. Por exemplo, a questão do sono. O sono, então a insônia, falta de apetite, exato, apetite, a irritabilidade, então transtorno de humor, ansiedade. Então, muitas vezes tem um componente de ansiedade junto. Toda mulher vai entrar em depressão quando ela entrar na menopausa. Ai, que delícia! E tudo isso aí que vocês falaram é coisa de... Ainda bem que eu tô longe, então, toda né? Toda a questão hormonal que são as questões biológicas que influenciam. Com certeza. Eu senti tudo isso ano passado. Mas assim como, por exemplo, a depressão pós-parto é uma questão hormonal, né? Porque se for pensar, independente da pessoa ter a maternagem e desejar muito um filho, tem pessoas que têm pós-parto quando dizem, meu Deus, é a coisa mais bacana que poderia acontecer numa mulher, poder gerar uma vida, ter um filho. Mas a pessoa tem uma depressão pós-parto. Na verdade, assim, a gente tem um código secreto, né? A gente tem um gatilho. E esse gatilho a gente não sabe a hora que ele vai detonar, né? Todo mundo tem um gatilho. Todo mundo tem um gatilho. Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? O que mais tem no tratamento da depressão? É um conjunto, né? O tratamento medicamentoso, junto com a psicoterapia, né? Todo um trabalho, como você disse, atividade física, bem-estar, troca social. É um pacote bem grande. Como vem aquele pacote também que você me perguntou antes, que tipo de depressão? Também temos vários níveis de depressão, né? Então,
o tipo de tratamento que a gente vai acometer aquela situação, ele vai depender do diagnóstico, né, bem feito para aquele paciente. Eu acho imprescindível diagnóstico bem feito. Isso é muito importante, porque às vezes o diagnóstico não acontece. Não. E a pessoa já chega muitas vezes no consultório, ela mesma se autodiagnosticou. Eu sou bipolar, eu tenho depressão. Enfim, e isso é muito complicado, né? E a questão, assim, do preconceito ao psiquiatra e ao psicólogo que ainda existe. Então, por que, se são profissionais que estão, de uma certa forma, ajudando? Claro, as profissões surgiram, né, muito na questão, assim, vinculada à doença. Então, doente, então vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, né? Hoje a gente sabe que não. Hoje, na verdade, eu até costumo dizer para os meus pacientes, eu não tenho nenhum paciente grave nesse sentido, assim, meu Deus, né? Ou que tem um transtorno gravíssimo. Na verdade, são pessoas comuns, pessoas que buscam o autoconhecimento. Exato, e que querem ficar bem, e que querem transitar bem nos seus relacionamentos profissional, enfim. Então, eu acho que isso que é bacana também, a mudança dessa visão e desse perfil que o psicólogo e o psiquiatra ainda trazem muito, né? Até porque se a pessoa buscar logo, ela vai melhorar rápido. Mas às vezes o preconceito faz ela ficar patinando. Eu não tive depressão. Nem terá agora que tu descobriu as formas preventivas de evitar. Agora eu já descobri fazer exame de serotonina para ver. Adorei. Serotonina foi ótimo. Gurias, obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. E o programa encerra por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima semana, sempre com assunto novo. E a gente espera você. Até lá.